Oi, então vamos falar hoje sobre a industrialização brasileira. Esse é um tema de grande importância na construção dessa espacialidade, né? Isso do processo econômico que determinou todas as desigualdades socioespaciais que são tão pertinentes no Brasil de hoje. Então vamos primeiro pensarmos que da geografia da indústria nós podemos trabalhar a partir do século XX. Não vamos pensar nas unidades fabris lá na primeira etapa, ainda no final do século XIX. Eu quero trabalhar com vocês a compreensão a partir da crise de 29. Então, lembrar que até a década de 20, o nosso país, isso é bem importante no aspecto de antecedência histórica rápida, até a década de 20, o Brasil era uma nação agrário exportadora, de base predominantemente rural. A nossa economia arquipélago fazia com que as regiões geográficas não tivessem nenhuma articulação. Então, cada região com a sua especificidade. Exemplos: a região sul com a pecuária, a região norte com a borracha, o nordeste com açúcar, o sudeste com o café. Não havia a articulação, podemos dizer que era baixíssima. Então isso foi até a década de 20. No final da década de 20, eclode uma crise de superprodução que nós chamamos a crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E o que isso interferiu na indústria brasileira? Tudo. Então, os Estados Unidos, indiscutivelmente, eram os maiores consumidores de café do Brasil. E com a economia completamente destroçada, nós vamos ter super sacas, uma grande produção de café aqui também. Chegamos a queimar sacas e sacas de café. Então a crise de 29 foi de fato um grande divisor de águas. Passamos a ter uma consciência, isso as oligarquias cafeeiras, de que era preciso mudar a atividade econômica. Então, os lucros advindos do café passam a serem transferidos para uma incipiente indústria. Então, vamos lembrar isso. A economia cafeeira, ela vigora no Brasil, né? Isso desde o final das últimas décadas do século XIX até a década de 20, com a crise de 29, a crise financeira de 29 lá nos Estados Unidos, que atinge todo mundo, o Brasil é diretamente aí impactado e há uma transferência de capital, uma transferência de recursos para uma incipiente indústria. Então vamos lembrar que nós podemos estabelecer da década de 30 a 1959, ao final da década de 50. O que é importante nesse momento que a gente aprenda? De 1930 a 1959, o modelo econômico brasileiro é um modelo substitutivo de importação. Então, nós vamos, a partir daí, produzir aqui o que antes era importado. Então, há uma valorização do mercado interno. E aí entra exatamente a figura de Getúlio Vargas, o que nós chamamos exatamente o estabelecimento das indústrias de base, indústrias de bens de capital. A Companhia Siderúrgica Nacional é um marco no processo de industrialização deste país, que foi construída lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, a siderurgia, a metalurgia, a indústria também extrativista mineral, né? Isso, a Vale do Rio Doce, a Eletrobras, a Petrobras, são inúmeras indústrias estatais que são criadas para dar impulso a um país agora que se industrializa, um país que vai sofrendo um processo de industrialização. Então vamos lembrar que isso foi da década de 30
a Era Vargas, com uma indústria de base, que muitos falam o pai da industrialização brasileira, com todos os projetos também de implementação aí de favorecimentos trabalhistas, nós vamos ter até 1956. Então, o modelo industrial, repito, é um modelo substitutivo de importação. E esse modelo, ele contrasta bastante com o modelo adotado lá no leste asiático. Isso, enquanto no leste asiático nós tínhamos uma poupança interna com um parque industrial voltado para exportação, aqui nos países latino-americanos nós tínhamos uma poupança externa com uma produção primeiramente voltada para o mercado interno. Mas quando, de fato, o Brasil efetivamente torna-se uma nação industrial? Você pode estar se pensando isso. Quando, aos olhos do mundo, o Brasil torna-se uma nação urbana industrial? Somente a partir da década de 60. Então, lembrar que foi com o governo de JK, né, isso, o plano de metas, o desenvolvimentismo de JK, que o Brasil efetivamente torna-se uma nação com PIB primordialmente vindo da indústria de transformação. Epa, e você deve estar parando para pensar, Amália, por que indústria de transformação? Porque nós temos, na verdade, 3 tipos de indústrias. Nós temos a indústria de transformação, que é aquela que recebe a matéria-prima e transforma em bens elaborados. Eu estou falando desse setor industrial. Existe também a indústria extrativista, o extrativismo mineral, e existe o setor industrial da construção civil. Então, na nossa aula, nós vamos estar diretamente falando sobre a indústria de transformação. Tudo isso revela a importância do setor econômico secundário, que é o setor que transforma bens, as commodities, as mercadorias, né, isso, os bens primários, em produtos elaborados. Então, o que acontece a partir de JK? Então, se Vargas era bem nacionalista, JK passa a ser a internacionalista, digamos, escancara as portas do nosso país às empresas transnacionais. Então, nós temos, a partir da década de 60, a indústria automotiva como símbolo do processo de transformação econômica brasileira. Foi a indústria automotiva principalmente centrada na região sudeste brasileira. E agora eu quero que você pense o seguinte: se nós já sabemos que a indústria é uma atividade econômica que gera grandes impactos sociais, impactos espaciais, porque gera o processo de urbanização, impactos ambientais também, você deve estar pensando o seguinte: e quais são as características principais da industrialização brasileira? Vamos falar aí em 3 grandes características. Primeira característica, uma industrialização, portanto, tardia ou retardatária, porque ela só se efetiva pós Segunda Guerra Mundial. O Brasil torna-se efetivamente com PIB comandado pela indústria a partir da década de 60. Se tiver na prova, a industrialização foi recente, você considera verdadeiro. Quando eu comparo com a industrialização clássica dos países da Europa Ocidental, a nossa, de fato, foi tardia. Então, a primeira característica, retardatária, tardia, atrasada. Segunda característica, concentrada. E quando eu falo concentração do parque industrial, nós vamos entender que existem inúmeros fatores que justificam que foi exatamente no estado de São Paulo,
na região sudeste como um todo, que o parque industrial se estabeleceu com maior força, gerando aí profundas desigualdades sociais e econômicas entre as regiões brasileiras. Então, o estado de São Paulo, pelo próprio histórico do café, infraestrutura, então a parte de portos, de ferrovias, a mão de obra imigrante estrangeira, italiana, principalmente italiana, já com experiência fabril, né? Isso, maior mercado consumidor, população com capacidade de poder aquisitivo, isso gera um mercado consumidor com maior potencial. Então, a indústria brasileira ela foi marcadamente concentradora. E concentradora, qual é o efeito que você pode estar pensando de termos uma indústria concentradora? Isso da década de 60, vamos pensar até a década de 90, isso é muito forte. Um grande êxodo rural para essas grandes metrópoles, para essas grandes cidades. Então nós vamos ter o que o professor Milton Santos fala de uma macrocefalia urbana, um crescimento caótico, desordenado dessas cidades. Então, lembrar que são sérios, são graves os problemas socioespaciais com impactos ambientais devido a essa grande industrialização na região sudeste, mas particularmente no estado de São Paulo. Dando um exemplo, a cidade de Cubatão, durante muitos anos, ela estava lá no ranking das cidades mais poluídas do mundo. Depois ela passa por um processo de revitalização, né? Isso, mas durante muito tempo, as marcas de indústrias que não cuidavam da questão atmosférica, que geraram grandes impactos, foi muito forte, impactos não só na atmosfera, mas impactos também na saúde pública. Então, primeira palavra, uma indústria tardia, segunda palavra, concentradora. Terceira palavra, sobre características da indústria brasileira. Foi uma indústria pautada na dependência. E quando eu falo que a indústria brasileira ela é dependente, ela é duplamente dependente. Primeiro, dependente do capital externo. Lembrar isso, a dependência do capital externo. E segundo, uma dependência tecnológica. Então, a indústria deste país, ela é marcadamente uma indústria, primeiro, tardia. Segundo, uma indústria concentradora. Terceiro, uma indústria marcada pela dependência tecnológica e dependência do capital externo. Veja, se você pensa um pouquinho, nós temos um tripé, pensar todo o histórico da indústria brasileira. Primeiro, o tripé de investimentos do capital estatal, não é isso? Depois, o capital privado nacional para as indústrias de bens de consumo não duráveis. E depois uma fase, principalmente com o tripé do capital externo, de empresas transnacionais que chegam no nosso país. Então, isso faz com que o Brasil, no final da década de 60, particularmente de 68 a 73, viva um momento chamado o milagre econômico brasileiro. Então, num contexto de governo militar, não é isso? Nós vamos ter um rápido crescimento da economia brasileira, conduzido aí por um PIB industrial. E aí nós vamos ter o economista Delfim Neto arquitetando, sendo grande arquiteto desse crescimento a partir de um grande endividamento externo. Então, a economia brasileira, ela cresce rapidamente, mas isso gera um custo de uma dívida externa, de uma dívida pública externa gigantesca. Então, nós tivemos esse período de 68 a 73, chamado o milagre econômico brasileiro, que revela muito, né, isso, PIB sem precedentes de um crescimento da economia que chegava a 11% ao ano.
Então, observe que nós saímos no início de um século com uma economia agrária, com uma economia praticamente dependente de um produto, que era a economia cafeeira, e depois de algumas décadas o Brasil transforma-se em uma nação agora que nós podemos chamá-la de emergente, um país capitalista, subdesenvolvido, industrializado, mas com uma industrialização promotora de uma exclusão social gigantesca. Porque ao mesmo tempo que há, a partir da indústria, uma integração das regiões brasileiras de forma bem desigual, aumentam as desigualdades sociais e econômicas entre essas mesmas regiões geográficas. Digamos, o Norte e o Nordeste passam a ser grandes emissoras de mão de obra barata, de matérias-primas, para consolidar as riquezas do Centro-Sul, certo? Então, o Brasil passa a ser um país com a industrialização muito mais desigual, muito mais excludente. E esse processo de industrialização, ele chega, digamos, a década de 70, 73 é estagnado aí, nós vamos ter choque do petróleo lá no Oriente Médio, não é isso? Primeiro grande choque do petróleo que impacta o mundo todo. E nós vamos ter esse processo já entrando em declínio na década de 80. Então, na década de 80, esse processo de industrialização, esse PIB que vinha muito acelerado, ele começa a desacelerar aí. Então, isso é bem importante nessa primeira aula nessa nossa primeira conversa que nós estamos tendo aqui sobre a importância da industrialização. Então, nós vimos primeiro os fatores históricos, lembrar a herança cafeeira, os lucros advindos do café. Depois nós tivemos toda a parte da era Vargas, isso plena, nós já estamos aí na terceira revolução industrial, né? Isso, o Brasil se industrializa tardiamente, já na terceira revolução industrial, já com o governo de JK, foi a partir da década de 60, então JK de 56 a 61. Então o Brasil passa a ter uma indústria cujo símbolo maior era a indústria automotiva, formando regiões metropolitanas complexas em termos econômicos, como a região do ABC Paulista. Então ficamos aqui com a nossa primeira etapa da aula sobre a industrialização brasileira. Então, vamos ter logo depois uma segunda etapa.